Será que Deus me abandonou? Foi bem essa pergunta que eu vivia fazendo quando era bem mais pequena, bem criancinha. E eu sei que tem muita pessoa por aí que se questiona se Deus abandonou eles, se Deus ainda ouve as orações e tudo mais. Eu sei que tem pessoa por aí que se questiona sobre isso. E eu sei também que já teve alguém na Bíblia que já questionou sobre isso. E esse alguém é Jacó. De acordo com a história, antes de nascer, Jacó ele já estava prometido para receber uma bênção, uma promessa, na realidade. Antes de nascer dele e de seu irmão gêmeo Esaú nascerem, Rebeca, ela viu um anjo. O anjo visitou Rebeca para poder entregar a bênção de Deus para o irmão mais novo que nascesse. E esse irmão mais novo seria Jacó. Então, após alguns anos, as crianças finalmente nasceram. Os dois irmãos, Esaú e Jacó. Esaú era do tipo de pessoa que gostava de curtir o mundo, gostava de curtir o presente, os momentos, os prazeres. Ele não tava nem aí pra nada, ele só queria saber de curtir mesmo, de curtir a vida, vamos dizer assim. Jacó, ele era mais pro futuro mesmo. Ele pensava no seu futuro, nas suas coisas, sabe? Ele cuidava das terras, presente a tua mãe, Rebeca. Ele era mais apegado à tua mãe, enquanto Esaú era mais apegado a Isaac, o pai dele, o pai dos meninos. E Isaac queria dar uma bênção chamada primogenitura para seu filho mais velho, Esaú. Mas o que será primogenitura? Primogenitura é nada menos do que apenas uma bênção de bens materiais para o filho que nascesse primeiro, mas também uma bênção espiritual, que seria o quê? Seria o direito da pessoa ter intimidade com Deus, seria o direito da pessoa poder ser sacerdote da tua casa, da tua família, e também ia poder receber os bens materiais, que seria toda a riqueza que possui, que o pai deles possui, todas as riquezas possíveis. E também seria na linhagem do filho abençoado em que o Redentor do mundo viria. E é claro que Isaac queria dar essa bênção para seu filho Esaú. Porém, Esaú não tinha maturidade suficiente para receber, ele nem queria saber disso. O pensamento de Esaú era o seguinte: a regra de Deus era uma prisão. Não tinha sentido em obedecer uma Bíblia, uma palavra sagrada, no caso, né? As leis sagradas, não tinha sentido para ele. Ele queria mesmo era curtir o mundo e ele não queria saber de regras, porque ele via as regras de Deus como uma prisão. Jacó não via como uma prisão. Jacó, ele amava aquilo, tanto que o que ele mais queria na terra, que ele mais queria nessa primogenitura, não eram os bens materiais, eram os bens espirituais. Ele queria principalmente o direito de falar com Deus. O direito de fazer aquilo que Abraão fazia, que no caso seria o quê? Dar sacrifícios, conversar com Deus, depender de Deus para tudo, tanto a família, quanto os amigos, trabalho, etc. Ele queria uma vida íntima com Deus. Já Esaú não estava nem aí para nada, ele não queria saber disso. Dá para perceber a diferença do caráter entre os dois irmãos, não é? E é claro que é para Esaú que Isaac queria muito dar primogenitura, mesmo sabendo que era teu filho. Ele não estava nem aí. Já Rebeca, ela reconheceu o caráter dos filhos e percebeu que o anjo queria dar a bênção. O anjo percebeu que Deus queria dar a bênção para seu filho mais novo, que é Jacó. Ela até falava isso para Isaac, mas Isaac ignorava, focado apenas em Esaú. Mas enfim. O tempo foi passando e quando Jacó descobriu, através da sua mãe Rebeca, toda a verdade sobre ele, que ele deveria herdar a primogenitura, Isaac recorreu... Não, Isaac, foi mal. Jacó, isso. Jacó recorreu ao caminho errado. Ele se aproveitou de toda a situação para enganar seu pai, Isaac. E como é que ele fez isso? Ele vendeu um prato de comida para Esaú, que tinha voltado cansado da tua caça. E claro que Esaú não negou. Ele simplesmente nem pensou 2 vezes. Ele vendeu a primogenitura dele em troca do prato de comida. E vendo que estou dando muito sucesso, Jacó se aproveitou da situação para enganar seu pai Isaac, que já estava bem velho e nem enxergava. Isaac, por não poder enxergar mais, pensou que Jacó era o irmão mais velho, no caso, o filho dele mais velho, Esaú. Já principalmente porque Jacó tinha colocado, acho que era pele de cabrito, acho. Pele de cabrito nos braços e no pescoço. E como a pele de cabrito é bem peluda, dava para perceber que ele estava muito idêntico ao seu irmão mais velho. Tanto que ele também colocou com a ajuda da tua mãe, Rebeca,
ele colocou, o Jacó, colocou as roupas do irmão mais velho, Esaú. Vai ficar bem peludo mesmo. E Isaac, após sentir toda a textura daquele pelo, ele pensou que era seu filho mais velho e abençoou ele em troca do prato de comida que recebeu. Ele abençoou seu filho. E vendo que deu muito sucesso no teu plano, Jacó fugiu. Ele saiu da cabana do teu pai e foi embora. Ele foi fazer as coisas dele, vendo que tudo deu certo. Já Esaú, após terminar de comer, de se alimentar, ele foi entregar a refeição que ele havia prometido para seu pai Isaac e pediu para que Isaac recebesse, abençoasse ele. Porém, vendo que foi enganado, Isaac explicou que não podia mais abençoá-lo. Por quê? Porque Jacó já recebeu a bênção, o enganou, fingindo ser Esaú e recebeu a bênção, a primogenitura. Vendo isso, Esaú, ele se desesperou, ele entrou em pânico. Por quê? Porque perdeu a benção, perdeu o direito à benção. Ele até implorou uma segunda chance, ele implorou para que seu pai abençoasse ele. Só que não tinha como, porque ele vendeu o direito da primogenitura para o irmão mais novo, não tinha como. E ver que toda a confusão foi criada graças a seu irmão mais novo, Jacó, Esaú se revoltou e vendo o resultado, Jacó fugiu com muito medo, sabendo que seu irmão poderia matar ele. Então ele fugiu para o deserto. E foi aí que Jacó se perguntou se estava sozinho, se Deus havia abandonado ele. E assim que ele orou, pedindo, implorando para Deus um sinal, e adormeceu, ele recebeu uma visão, um sonho divino, uma visão divina, que era escadas descendo, tocando do céu até o chão, e das escadas douradas desciam anjos, desciam e subiam anjos. E foi aí que ele que ele entendeu o recado de Deus, que ele nunca estaria sozinho. E além de tudo, Deus havia prometido para ele uma, uma bênção divina. Deus havia dado uma promessa divina para ele, uma bênção divina. Junto também do recado, que nunca estaria sozinho. Que é óbvio que a vida de Jacó seria uma grande tempestade, porém ele nunca estaria sozinho. E foi aí que Jacó agradeceu. Ele fez, acho que você fala um tipo de altar, eu acho. A palavra é diferente no livro, mas é mais ou menos assim. Que ele fez, que juntou pedras lá onde estava para poder agradecer a Deus. E após ter feito isso, Jacó foi para Arã, uma cidade onde Labão e sua família moram. E foi aí que tudo começou, porque desde aí Jacó começou a trabalhar anos e anos e anos para poder conquistar a mulher dele, que seria quem? Raquel. Porém, ele foi enganado por Labão, que é pai de Raquel e das outras meninas. Ele foi enganado e foi obrigado a casar-se com a filha mais velha. E vendo tudo isso, Jacó não viu muita alternativa. Ele aceitou a filha mais velha de Labão, mesmo querendo Raquel, a filha mais nova. E após alguns anos, ele finalmente conseguiu conquistar Raquel. Após trabalhar tanto também, ele conseguiu conquistar a mão de Raquel e casar-se com ela. No caso, ele casou com as duas mulheres. E teve seus filhos e filhas. Mas daí, com o tempo, é claro que ele iria atrair olhares invejosos, que seriam de quem? De Labão e de sua família. Os filhos de Labão começaram a falar mal de Jacó pelas costas. Falavam ao pai deles que Jacó estava roubando todas as riquezas e mais outras coisas. E é claro que Labão começava a falar mal também e a olhar com um olhar de inveja. Eles estavam invejando toda a conquista que Jacó estava tendo. Enquanto isso, Jacó estava apenas prosperando, estava recebendo tudo aquilo que merecia. Prosperando em sua vida, conseguindo grandes riquezas. Ele estava basicamente ganhando bem. E isso atraiu muito olhar de inveja. Muito olhar feio. Entende? Olhar feio, olhar de inveja. E vendo essa situação, Jacó sentiu que não deveria mais ficar em Arã,
Então ele queria juntar toda a sua família, suas riquezas e ir embora. Porém, Labão não aceitou isso. Ele implorou, insistiu, dizendo que sem ele, Labão e sua família não iriam estar bem. No caso, ele basicamente disse que dependia de Jacó. E vendo que estava sem saída, Jacó continuou por lá. Porém, chegou no momento em que Deus tocou no coração de Labão e o fez liberar Jacó, expulsar Jacó. E foi aí que Jacó conseguiu se libertar. E então, Jacó foi até o deserto, mas ele teve medo. Medo do quê? Do teu irmão Esaú, porque ele sabia, ele carregava aquela culpa do pecado dele. É como a gente, sabe? Quando a gente peca, a gente carrega a culpa do pecado, mesmo sabendo que se arrepende de verdade, a gente já está perdoado. Porém, a gente ainda tem aquele instinto de carregar a culpa, entende? É uma coisa com Jacó, ele carregava a culpa mesmo, sabendo que estava arrependido de verdade. Ele carregava a culpa do pecado. E tinha muito medo de voltar para lá e teu irmão Esaú matar ele e destruir tudo que ele tinha. E é claro que, por sinal de paz, Jacó até enviava umas partes das suas riquezas para Esaú, porém, nunca recebia uma resposta, o que deixava ele ainda mais, vamos dizer, mais tenso. A palavra no livro acho que era diferente, mas vamos dizer mais tenso, que era o mesmo. E vendo isso, Jacó começou a orar mais para Deus. Após acamparem lá, montar todo acampamento no deserto, tudo, Jacó começou a orar mais para Deus, começou a implorar para Deus uma chance. E começou a implorar para Deus proteção, começou a pedir perdão e tudo mais. E ele continuava a mandar suas riquezas, parte de suas riquezas para Esaú, mas continuava sem respostas. E foi aí que tudo começou. Durante uma noite, enquanto eu adormecia, Jacó recebeu a visita de um anjo. Ele sentiu o leve toque do anjo. E se levantou na pressa, sabe, no pulo. Ele se levantou na pressa. E vendo que era um anjo, o anjo simplesmente recuou e se negou a dar a bênção para ele. Só que Jacó não se deu por vencido. Ele lutou bravamente para receber tua bênção. Ele lutou e lutou e lutou até não aguentar mais. Ele foi muito determinado. E graças a isso, o anjo entregou não só a bênção, mas também permitiu com que Jacó fosse ter o seu nome mudado para Israel, que significa o quê? O guerreiro de Deus, o príncipe de Deus. E tudo por quê? Porque Jacó, ele provou do caráter, ele provou do coração que foi mudado por Deus. No começo, Jacó tava fugindo, tava se escondendo e tudo mais, sabe? E tava tentando evitar, incluindo o teu irmão Esaú. Mas essa batalha dele entre ele e o anjo de Deus, o mensageiro de Deus, não. Jacó, ele foi mudado e provou que tá, como para falar, provou que tinha um coração puro, que é um coração de guerreiro mesmo, sabe? E foi aí que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E depois de toda essa cena, de toda essa situação, Jacó, né, que agora também é Israel, e Esaú se reencontraram. Porém, a treta não aconteceu como o Jacó temia. Ele não morreu, ninguém brigou nem nada. Não aconteceu guerra, nem briga, nem nada. Na verdade, Esaú o recebeu de braços abertos. Ficou muito feliz por rever teu irmão. Em resumo, o encontro foi do tipo emocionante e feliz. O que fez com que também todas as pessoas ao redor, tanto empregados quanto a família, se emocionaram. E todo mundo voltou bem, sabe? Todo mundo ficou bem. O que dá pra entender nessa história aí. Bom, os dois irmãos se refletem nas pessoas hoje em dia, porque tem muitas pessoas por aí que só se importam com os prazeres da carne, com os prazeres da vida, e não ligam pra vida eterna. Eles até fazem uma coisa que Esaú fez no começo da história, que nunca seria vender a sua bênção da vida eterna para prazeres da carne. E eles não querem saber de futuro, eles só querem saber de curtir a vida. Enquanto isso, outras pessoas se refletem no, na, no personagem Jacob, vamos dizer assim. Eu tava procurando outra palavra, mas eu não sei nem se existe. Mas enfim. Outras pessoas se refletem em Jacó, que como Jacó, outras pessoas querem uma vida íntima com Deus, querem fazer de tudo para poder ter uma vida íntima com Deus. Isso inclui também a vida eterna. Eles querem abençoar. Eles querem receber a bênção da vida eterna, de poderem
viver ao lado de Deus, ao lado de Jesus. E eles valorizam muito essa chance, tanto que eles fazem de tudo para poder receber, para poder ter o direito de receber. Eles evitam o contato com o mundo, com tudo que o mundo oferece, porque eles querem ter essa chance de poder ir para o céu. E enquanto isso, outras pessoas que refletem muito o caráter de Esaú não estão nem aí pra nada, só querem saber de curtir, não estão nem aí. E em outros detalhes dessa história, podemos entender que mesmo à base do pecado, Jacó tinha a chance de se esconder, de poder fugir de Deus. Porém, ele estava querendo a ajuda de Deus, era ter certeza que Deus não abandonou ele. E por conta disso, Jacó foi falar com Deus, foi buscar a Deus, foi implorar para que Deus perdoasse e foi querer ter certeza de que não estava sozinho, o que muitos de nós deveriam fazer. Eu sei que tem pessoas por aí que após pecarem, após errarem muito, eles se sentem até mesmo sem direito de falar com Deus. Eles se sentem como se não tivessem direito de falar com Deus. Mas é muita bobagem isso aí. Acontece que Deus quer muito que seus filhos falem com Ele. Não importa se estão no pecado, se estão no pecado, não importa. Ele quer que seus filhos falem com Ele. E quando uma pessoa fala com Deus, Deus fica feliz, Deus fica alegre. Não importa se está no pecado, não, Deus fica muito alegre. E quando você se arrepende de fato do teu pecado, quando você se arrepende de verdade, já está perdoado. Jacó, ele mesmo carregando a culpa do pecado, ele já tinha se arrependido profundamente, já tinha se arrependido de verdade. E vendo isso, Deus já tinha perdoado ele. Já tinha. Mas ele ainda carregava a culpa. Assim como todos nós. Mesmo que a gente esteja perdoado, a gente ainda carrega aquele sentimento de culpa. E mesmo assim, a gente tem que reconhecer, ter fé que fomos perdoados se a gente se arrependeu de verdade. Se a gente se arrependeu de verdade, a gente fala com Deus, a gente pede perdão, e se for sincero, ele já nos perdoou. Ele já até se esqueceu do que aconteceu, do que a gente fez. Em outros detalhes também, podemos entender que Deus nos tira de ambientes que nos fazem bem, como ele fez com Jacó. Ele viu que Labão e a família dele estavam invejando Jacó, estavam afetando a vida espiritual dele, estavam invejando ele. E vendo que isso não estava indo bem, Deus ele tirou Jacó de lá. O que pode refletir muito a vida de muitas pessoas por aí, porque tem muitas pessoas que atraem olhares de inveja. E vendo isso, Deus é claro que não vai deixar seus filhos num ambiente ruim, num ambiente que faz mal a eles. Deus não vai deixar seus filhos sofrerem. E é por isso que ele tira seus filhos daquele ambiente. Por isso. Em resumo, toda a história diz que a gente nunca está sozinho. Mesmo que a gente se pergunte se Deus ainda ouve a gente, se Deus ainda olha pra gente, a resposta é sim. Não importa a situação, Deus sempre tá olhando pra gente, sempre tá ouvindo a gente. Eu, quando era pequenininha, eu sofri muitos traumas na infância. Muitas coisas ruins me aconteceram na infância. E eu sempre me perguntava se Deus havia me abandonado. Algumas vezes, no caso. Eu perguntava se Deus havia me abandonado, se Ele ainda me via, ouvia minhas orações, tudo. Detalhe que naquela época eu orava não muito assim, porque eu não tinha muito costume. Até mesmo cheguei a parar de orar, de ler a Bíblia, porque eu realmente na época eu não gostava de ler a Bíblia. Mas enfim, eu me perguntava para Deus, me perguntava se Deus havia me abandonado. E é claro, eu tinha minha família, meus amigos da escola, eu tinha todo mundo do meu lado, porém eu não via assim. E tudo por quê? Porque eu era inimigo, falando na minha cabeça que eu tava sozinho o tempo todo. E como eu era criança, eu acreditava facilmente. Mas a verdade é outra, a verdade é a seguinte, a gente nunca tá sozinho. Deus nunca abandona a gente. Acontece que a gente é que escolhe se afastar ou se aproximar. É a gente que escolhe. Deus sempre está conosco o tempo todo, sempre nos olhando, nos vigiando, esperando o momento para que a gente possa voltar, se aproximar dele, falar com ele. E nesses momentos que Deus mais se alegra, porque Ele ama quando seus filhos falam com Ele, quando seus filhos se abrem com Ele. Ele ama isso. Ele ama. E quando a gente faz isso, a gente sente uma sensação boa, sabe? Eu, por exemplo, quando estou orando, quando eu me abro com Deus, quando eu abro meu coração profundamente com Deus, quando sou totalmente sincero com Ele, eu sinto como se todo aquele peso que eu carregasse estivesse indo embora. Às vezes eu até mesmo começo a querer chorar, a querer desabar. Mas é tudo porque eu sinto como se estivesse desabafando com alguém que realmente me entende, com alguém que realmente me conhece profundamente antes mesmo de eu nascer. E quando eu faço isso, é uma sensação de paz, de alívio. Daí eu sigo minha vida bem tranquila mesmo. Mas eu sempre faço do jeito que Jacó já queria fazer e já estava fazendo no caminho seguinte, que estava dependendo do tempo todo de Deus.
Eu tô sempre dependendo de Deus na minha vida. Se é pra eu poder fazer tal coisa, eu primeiro vejo com Deus, se Ele me permite. E se me permite, se for vontade dele, eu faço. Senão, Ele fecha a porta pra mim e eu apenas penso assim, tá bom, a porta se fechou, então eu vou só aguardar e ver o que Deus me permite que aconteça. Uma coisa funciona em estudos, em trabalho, na família e tudo. Eu apenas dependo de Deus. Se Deus quer que eu faça tal coisa, eu farei tal coisa. Mas primeiramente, eu falo com Deus, eu pergunto para Ele o que devo fazer. E aguardo respostas. Se eu vejo que alguma coisa mudou, uma coisa positiva aconteceu, então eu vejo que foi a resposta de Deus. Eu tento lá e vejo o que acontece, entende? Eu passo pela porta que possivelmente abriu para mim, que abriu para mim. Pode até ser uma resposta positiva de Deus. Mas se eu vejo que após a oração aquela porta se fechou, eu recuo, eu me nego a seguir por ali e apenas peço para Deus uma orientação. No caso, eu oro pedindo para que Deus me oriente, que ilumine meu caminho e me leve até onde Ele quer que eu esteja. E é bem desse jeito que a gente deve fazer, entende? A gente não pode depender de nossas próprias escolhas, porque como humanos a gente vai errar. Humanos erram. Não podemos também depender de nossos corações, porque nossos corações são enganosos. Até mesmo a Bíblia avisa que o coração é enganoso. Então, como é que a gente faz para poder acertar um caminho? É fácil. A gente tem que pedir orientação para Deus, tem que pedir em oração para que Deus possa iluminar os caminhos, guiar os corações. E assim a gente acha o caminho correto, o caminho que realmente nos faz bem, o caminho que Deus quer que a gente siga, porque Ele sabe que vai nos fazer bem. E é bem desse jeito. Em resumo, a gente nunca vai estar sozinho. Deus sempre vai estar com a gente, o tempo todo. E vai sempre estar esperando para que a gente possa falar com Ele, se abrir com Ele, se aprofundar como se fôssemos melhores amigos, ou até mesmo pai e filhos, entende? Eu, por exemplo, quando vou me abrir com Deus, eu vejo como um pai para mim, um melhor amigo para mim, basicamente tudo que tem dentro de mim, eu falo mais profundamente com Ele, eu me abro mais com Deus, eu falo mais com Ele, e o peso simplesmente desaparece. Eu apenas tenho fé de que Deus vai ouvir minha oração, vai fazer questão de o tempo todo estar sempre comigo. E eu sempre procuro estar o tempo todo firme com Ele, aprendendo mais a fundo com Ele, sobre Jesus. Tanto que eu leio bastante os livros, até comprei um novo livro que explica sobre Jesus Cristo. E até porque eu quero aprender mais sobre eles. E é assim que eu sigo minha vida, que eu alimento meu espírito tudo mais. Em resumo, não é que Deus abandona a gente, é a gente que escolhe se aproximar ou se afastar. Deus nunca vai abandonar um filho, uma filha, nunca vai, nunca. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E, bom, eu vou vendo aqui mais histórias para poder compartilhar na internet, para que a gente possa refletir juntos sobre isso. Essa foi a história dos dois irmãos, de Esaú e Jacó. E no próximo vídeo eu farei mais umas... Farei não. No próximo vídeo eu vou marcar mais umas histórias aqui. E, é claro, a gente vai refletir juntos, para poder entender mais a fundo sobre as lições de morais que carregam na história. Bom, então até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. E Deus abençoe vocês. Beijão!